mas o resultado era apenas repetidos fracassos. Isso nos mostra que o caminho da vitória não está no homem querer ou decidir. O melhor que o homem consegue fazer nesse caso é tomar decisões. Ele não pode vencer a lei do pecado. O máximo que ele vai conseguir fazer é decidir, é querer vencer a lei. Mas no final, ele vai se sentir frustrado, vai se sentir fracassado, da mesma forma como o apóstolo Paulo se sentiu. Paulo foi a primeira pessoa na Bíblia a mostrar que o pecado é uma lei. Muitos sabem que a gravidade é uma lei e que a dilatação térmica de objetos é outra lei, mas não sabem que o pecado é uma lei. No começo, Paulo também não sabia, mas após pecar repetidamente, não voluntária, mas involuntariamente, por uma força potente em seu corpo, ele descobriu que o pecado é uma lei. Amado ouvinte, você já parou para perceber isso? Já parou para perceber que você está sendo dominado por uma lei? Já parou para perceber o porquê de você não conseguir parar de pecar? Muito embora você tente uma, duas, várias vezes, mas você não consegue parar de pecar. Precisamos perceber que isso acontece porque o pecado é uma lei. Essa é a história do nosso fracasso. Fracassamos e fracassamos e fracassamos novamente. Isso não é algo que acontece por acaso. Isso é uma lei. E nesse momento você pode imediatamente exercitar a sua vontade e dizer: mas hoje eu não vou pecar. Hoje eu decidi e não vou pecar. E você coloca toda a sua vontade, toda a sua força em não pecar. Amado ouvinte, é justamente aí que você está suscetível ao fracasso. Eu digo isso porque Paulo fracassou. Paulo exercitou a sua vontade para decidir várias e várias vezes não pecar. Depois do versículo 21, seus olhos foram abertos. Quando ele viu que o pecado era uma lei, ele só pode suspirar e dizer no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, mas a pergunta é: o que é vontade? Vontade é o que o homem quer, determina e decide fazer. Mas é aí, meu amigo ouvinte, que está o problema. Quando a vontade entra em conflito com a lei do pecado, diga você, quem pode vencer? Baseado na sua experiência, quem vai vencer? O pecado ou a sua vontade? A vontade geralmente começa vencendo, mas finalmente o pecado prevalece. Por exemplo, ainda usando a gravidade, se você segurar um livro na palma da sua mão com a mão estendida, e ficar segurando e segurando por muito tempo, pode ser que durante 30 minutos, 1 hora, você consiga vencer a força da gravidade que está atraindo o livro para baixo. Você vai conseguir por algum tempo, mas preste atenção, a gravidade é uma lei. E como lei, ela é constante e vai continuar atraindo o livro para baixo. E você vai começar a se cansar. Faça o teste. Tente segurar com as mãos estendidas um livro ou um objeto que tenha certo peso. Você vai perceber que quanto mais tempo você segurar o livro, mais pesado ele parece ficar. O livro não ficou mais pesado, veja bem, mas a lei da gravidade triunfou sobre o poder da sua mão. E você sente como se o livro fosse ficando cada vez mais pesado. O mesmo princípio, meu amado ouvinte, se aplica quando você tenta vencer o pecado com a sua vontade. Eu volto a repetir. O pecado é uma lei, conforme diz a palavra. Ele não é destruído pela resistência da vontade humana. Por mais que você tente resistir, por mais que você lute, por mais que você tente, quando o poder da sua vontade se enfraquecer, o pecado vai prevalecer sobre você e você vai se sentir novamente frustrado. Antes de perceber que o pecado é uma lei, ficamos tentando vencê-lo pela nossa própria vontade. Mas, quando percebemos que a nossa vontade não consegue vencer o pecado, então nós temos que nos render e reconhecer que tal pecado é uma lei que vence todo o nosso poder, vence toda a nossa vontade, toda a nossa capacidade de decidir não pecar mais. Por exemplo, você pode achar fácil ver que perder a calma é um pecado. E você se irrita e você explode e as pessoas não sabem por que você ficou daquele jeito.
quando alguém diz algo rude para você, você se sente ferido, chateado. Se a pessoa continua falando palavras desagradáveis, você pode bater na mesa, explodir e falar palavras muito ásperas. Depois você pode pensar que, como cristão, você não deveria ter perdido a calma. Então você se volta para Deus, ora, se arrepende. Então você você pensa e aí você decide. E você até mesmo diz para Deus: Senhor, eu não vou mais perder a calma. Eu agora vou ser mais calmo. Senhor, me perdoa. E o Senhor perdoa realmente. Mas você vai se deparar com uma nova situação em que alguém novamente vai chatear você. E você novamente pode, após uma ou duas tentativas de resistir à impaciência que pode vir sobre você, uma hora você vai acabar se rendendo à impaciência. Essa nunca foi a sua experiência? Você já experimentou isso alguma vez? Tentar ficar calmo e não conseguir por várias vezes, se sentir fracassado por causa disso? Você exercita a sua vontade inúmeras vezes e o resultado é um fracasso após outro. Amado ouvinte, eu volto a repetir. Isso prova que o pecado não é algo acidental. Isso pode acontecer quando você mente. Isso pode acontecer quando você não quer perder a calma. Isso pode acontecer quando você não quer falar determinadas palavras ou quando você não quer ter determinados pensamentos. Paulo não aprendeu essa lição imediatamente. Por isso ele tentou exercitar sua vontade, mas de nada adiantou. Uma vez que o Senhor conceda misericórdia para você e mostre para você que o pecado é uma lei, você não estará longe da vitória. Se você continuar pensando que o pecado é um ato ocasional e que a vitória pode ser assegurada através de orações adicionais e de lutas contra a tentação, você está longe da vitória. Amado ouvinte, reconheça que você não pode contra o pecado. Reconheça que a lei do pecado é mais forte do que você. Por fim, eu gostaria de trazer para você como vencer, então, esse pecado. Como ser liberto do pecado, já que ele é uma lei e a sua vontade é fraca para vencê-lo. Só existe uma solução e ela está no capítulo 8, versículos 1 e 2 de Romanos. Eu gostaria de ler com você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amado ouvinte, aqui está o motivo da sua alegria, o motivo do seu júbilo, o motivo pelo qual você pode levantar a cabeça e dizer que vai ser liberto do pecado hoje mesmo. Aqui está o segredo para vencer o pecado. Aqui fala da lei do Espírito da vida. Somente uma lei pode vencer uma outra lei. Veja, o caminho da vitória consiste em sermos livrados da lei do pecado e da morte. Mas o que pode nos livrar dessa lei? A vontade humana não consegue vencer a lei do pecado. Mas a lei do Espírito que dá vida pode livrar você dos pecados que você comete, dos pecados que você não vence. Por isso, amado ouvinte, tome posse dessa palavra. Você pode ser livrado através da lei do Espírito da vida. Diga nesse momento, se alegre, exulte e diga graças a Deus. Diga aleluia. Amado ouvinte, você tem um motivo para se regozijar nesse dia. Você tem a lei do Espírito da vida. Muitos só veem o Espírito da vida nos dando vida. O Espírito da vida, ele não tem meramente a função de nos dar vida, de nos dar os dons. Muitos às vezes se prendem a essas coisas, mas não percebem que o Espírito é uma outra lei em nós. E que nós podemos ser espontaneamente libertados, livrados da lei do pecado e da morte quando confiamos nessa lei. Deus nos deu uma outra lei que espontaneamente nos livrará da lei do pecado e da morte. O problema de uma lei só pode ser resolvido por outra lei. Não há esforço envolvido quando você tenta vencer uma lei com outra lei. Por exemplo, no início da mensagem ilustramos a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei que atrai tudo para baixo. Mas existe uma lei que vence a lei da gravidade. Existe um gás chamado gás hélio. É um gás mais leve que o ar. Se você colocar esse gás, se você encher um balão com esse gás e fechá-lo, esse balão não cairá. Embora a lei da gravidade diga que tudo tem que cair,
a lei do gás hélio vai dizer que o balão tem que subir. Isso quer dizer que o gás hélio é um gás que supera, que vence. O gás hélio é uma lei que vence a lei da gravidade. Suponha que alguém, ilustrado pela falta de paciência, quando você perde a calma, suponha que alguém seja rude novamente com você e você pode, depois de tudo ter passado, ficar admirado porque não ficou bravo em face da reação dessa pessoa para com você. Você deveria ficar bem zangado com as palavras da pessoa, mas surpreendentemente você venceu a situação sem mesmo se dar conta do que estava acontecendo. Na verdade, todas as vitórias são vitórias inconscientes, porque é a lei do Espírito que está operando em você e sustentando você e não a sua própria vontade. Como essa lei habita em você, está dentro de você, você está liberto da lei do pecado. Amado ouvinte, você tem plenas condições de ser libertado do pecado. Não por você mesmo, mas pela lei do Espírito da vida. As nossas falhas passadas foram o resultado de uma lei, mas as vitórias de hoje também são resultado de uma lei. A lei anterior era realmente poderosa para nos levar a pecar, mas a lei atual é mais absoluta em salvar-nos da condenação. Quando a lei do Espírito da vida é expressa através de você, quando você lança mão do Espírito, quando você olha para dentro de você e se volta para o Espírito que está dentro de você, o seu poder é muito maior do que o poder da lei do pecado e da morte. Amado ouvinte, nós vimos então 3 coisas. Primeiro, o pecado é uma lei. Por ser uma lei, ele é poderoso e por ser uma lei, ele pode vencê-lo sempre que ele quiser entrar em ação. Paulo disse que ele não podia com essa lei. Paulo disse que o que ele queria fazer, ele não conseguia. E o que ele não queria fazer, isso ele fazia. Amado ouvinte, o que levou Paulo a fazer isso? Era o pecado como uma lei. Se o pecado como tal lei era capaz de vencer o apóstolo Paulo, o que dirá de mim, o que dirá de você, o que dirá de nós que estamos ainda a curtos passos da nossa caminhada cristã? O segundo aspecto é que, muito embora essa lei seja um poder, esse pecado seja uma lei, e que essa lei seja um poder sobre você, você pode se levantar, esbravejar e lutar contra essa lei. Não ache que você vai ser capaz de vencer a lei com a sua vontade. A sua vontade, por mais forte que seja, ela não é mais poderosa do que o pecado. O pecado vem agindo no homem desde que ele entrou em Adão há aproximadamente 6.000 anos atrás. Ele é muito mais forte do que você. Não pense que com a sua vontade, não diga hoje eu não vou pecar. Amado ouvinte, não diga isso. Não diga que você hoje não vai mais pecar. Diga que você reconhece a sua fraqueza. Diga que você é incapaz de vencer esse pecado que é uma lei. Você deve dizer, além disso, você deve reconhecer que o Espírito da vida, que é uma lei, vai levar você a vencer a lei do pecado e da morte. Esse é o terceiro ponto. O Espírito da vida como uma nova lei. O Espírito da vida é aquele que vai fazer você vencer o pecado no dia de hoje. Por isso, amado ouvinte, tome posse do Espírito. Leia esse versículo novamente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que o Senhor possa ser misericordioso conosco e possa abrir os nossos olhos para nós vermos esses 3 itens. E que nós sejamos mais que vencedores não por nós mesmos, mas pelo Espírito que dá a vida. Ele é uma pessoa maravilhosa.